Bom dia a todos. Eu saudar os conselheiros, doutor Josué Romero, doutor Antônio Carlos dos Santos, representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, doutora Cláudia Machado Nicolau, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados e demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 5 de abril de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto a doutora Renata, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em alguns dos processos constantes da pauta, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Não, Excelência. Não havendo interesse do Ministério Público de Contas, passo a relatar os itens sobre minha relatoria. O item 1 cuida das contas do exercício 2014 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, composta de 36 unidades gestoras executoras, UGS, relatório e voto previamente disponibilizados. A fiscalização constatou a boa ordem das contas, destacando falhas em 16 das UGS, sem gravidade, para macular a totalidade dos demonstrativos. Neste contexto, eu voto pela quitação do secretário de Desenvolvimento Social à época, Dr. Rogério Rama, e ainda pela regularidade com fundamento no artigo 33.1 da Lei Complementar 709/93, das contas das 20 UGEs listadas no voto. E B, com regularidade com ressalvas indicadas no corpo do voto, nos termos do artigo 33.2 da Lei Complementar 709/93, das contas das demais UGEs listadas. Em consequência, voto pela quitação dos ordenadores de despesa e liberação dos responsáveis por adiantamento e almoxarifado relacionados nos respectivos processos. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 2 a 6. O item 2 refere-se a convênio celebrado entre a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro para a Inclusão, Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a cobertura parcial de despesas com a realização do projeto Jovens Atletas. O item 3 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública internacional, celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o consórcio CGL-CELI, que objetivou a execução de obras do lote 1 do Sistema Produtor de Água Mambu Branco da região metropolitana da Baixada Santista. O item 4 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e Eli Alves da Silva Advogados Associados, objetivando a prestação de serviços de cobrança jurídica, amigável e judicial de créditos de natureza tarifária, de serviços oriundos de ligações inativas, irregulares e de ligações ativas com impedimento de ações de corte ou supressão de ligação de água e esgoto sanitário, referente à unidade de negócios do Médio Tietê. E o item 5 versa sobre o contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CPTM, e consórcio GCI, tendo por objeto serviços técnicos especializados para o gerenciamento dos contratos de investimentos da CPTM, em exame ainda os termos de recebimento provisório e definitivo. O item 6 versa sobre reajuste contratual e termos aditivos celebrados entre a Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo, Prodesp, e a empresa Gracimar Transportes e Turismo Limitada, referentes a contrato de prestação de serviços de transporte de funcionários residentes na região sul-oeste, para a sede administrativa operacional da Prodesp, no município de Taboão da Serra. Relatórios e votos previamente disponibilizados. A instrução dos autos indica que os ajustes em exame estão em condições de receber a aprovação para a Corte de Contas, apesar de eventuais falhas que ensejaram, quanto ao caso com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Assim, voto pela regularidade das matérias referente aos itens em apreço, bem como pelo conhecimento do item 5, nos termos do recebimento provisório e definitivo, sem prejuízo das advertências consignadas. Voto que está em discussão. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Tem a palavra substituto conselheiro, auditor Dr. Josué Romero, para relatar os itens a seu encargo, 7 a 14. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor secretário, o item 7 trata-se do exame das contas anuais da empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., relativas ao exercício de 2013. A matéria encontra-se em boa ordem. Assim, acompanho as manifestações de ATJ, PFE e MPC e voto pela regularidade das contas anuais com as recomendações que constam da íntegra do voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, os itens 8 a 12 em conjunto. É regimental. Trata-se de contratos de gestão celebrados pela Secretaria da Cultura com as entidades do terceiro setor, Associação Museu Afro Brasil e Catavento Cultural e Educacional. Eu acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade dos contratos de gestão, bem como das prestações de contas das entidades, da entidade Catavento Cultural nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 13, em exame e prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria da Saúde com a Sociedade Assistencial Bandeirantes, decorrentes de contrato de gestão, firmado para gerenciamento e execução de serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba, exercício de 2008. Tendo em vista que os apontamentos da fiscalização foram devidamente esclarecidos pela origem, acompanho a manifestação dos órgãos técnicos e voto pela regularidade da presente prestação de contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o item 14 trata-se da prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria do Turismo para a Prefeitura de Eldorado, tendo por objeto a elaboração do projeto para sistemas de monitoramento. A instrução inicial da matéria apontou a ausência de prestações de contas do valor repassado. Regularmente notificada, a conveniada deixou de prestar contas. Diante do exposto, voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando a Prefeitura de Eldorado ao ressarcimento do repasse, com a vedação de novos recebimentos, até que comprove, junto a esta Corte, a regularização da matéria. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro, doutor Antônio Carlos dos Santos, para relatar itens a seu encargo, itens 15 a 20. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, o item 15, em exame as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, a FUNEP, relativas ao exercício de 2012. A fiscalização fez os seguintes apontamentos: falta de quadro de pessoal e de tabela de cargos e salários, descumprindo disposição estatutária e do Conselho Curador e também determinações desta Corte. A TJ, PFE e Ministério Público, pela regularidade com recomendações. O Ministério Público de Contas propõe aplicação de multa ante a reincidência do não atendimento às recomendações dessa Corte de Contas. Releva os desacertos
Em voto pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo das recomendações exaradas no voto, e acolho a sugestão do Ministério Público de Contas e aplico ao responsável multa de 160 UFESPs em razão da reincidência no descumprimento de determinações deste tribunal. É como voto, senhor presidente. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 16 e 17 em conjunto. É regimental. O item 16 trata de convênio firmado pela Secretaria de Estado da Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, tendo por finalidade a contribuição para o desenvolvimento de uma rede hospitalar de referência na região de Araçatuba. Ocorrências apontadas pela fiscalização foram sanadas pela documentação apresentada, o que levou os órgãos opinativos a manifestarem pela regularidade. Já o item 17 se refere à licitação, contrato, termos de recebimento provisório e definitivo entre o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e a empresa Compec, Galaço Engenharia e Construção Limitada, para a execução de obras e serviços de recuperação e contenção de trechos da BR-116 na região de Peruíbe. Aqui também a documentação encartada pela origem suprimiu as falhas questionadas, levando a TJ e a PFE a opiniões favoráveis. Acompanho os órgãos técnicos da Casa e voto pela regularidade de todos os atos em exame e pelo conhecimento dos termos provisório e definitivo do item 17. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. No item 18, senhor presidente, houve um pedido de vista do conselheiro decano, doutor Cittadini, de maneira que eu solicito adiamento, retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirada de pauta o item 18, com retorno ao gabinete. O item 19 trata de prestação de contas, exercício de 2011, decorrente de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade Estadual Paulista, Unesp, com interveniência da FAMESP, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução pela conveniada das atividades e serviços de saúde em Bauru. Justificativas apresentadas foram bem recebidas, a TJ e chefia pela regularidade e meu voto acompanha. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 20 trata de recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual de Campinas, em face da sentença que julgou irregulares as admissões de pessoal por tempo determinado, levadas a efeito em 2007, após a realização de processos seletivos, por entender não comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público. A EPFE opinou pelo provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, por meio do presente recurso, a Unicamp deixou claro que nem todos os atos de admissão de professores foram praticados com fundamento no inciso 9º do artigo 37 da Carta Federal. Segundo informa, casos de admissão de docentes pautados em normas internas da universidade e, por isso, não configuram admissões emergenciais nos moldes do texto constitucional. Ademais, a instrução para o julgamento de primeiro grau, a assessoria técnica, sua chefia, a PFE e SDG haviam proposto unanimemente o registro dos atos. Agora, os atos revelam que todas as admissões foram justificadas e as razões apresentadas são aptas a modificar a decisão recorrida. Assim, o voto é pelo provimento do recurso para o fim de determinar o registro também dos atos de admissão excluídos da decisão que ora se combate. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da doutora Cláudia Távora Machado, da Procuradoria da Fazenda, e passo a relatar processos da sessão municipal sob meu encargo. Havendo solicitação de sustentação oral, não havendo concordância dos senhores conselheiros, proponho a alteração, a inversão da nossa pauta, e passando a relatar, então, o item 38 e 39, convido o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, ocupe a tribuna, representando o ex-prefeito, o senhor João Paulo Tavares Papa.
Pois não. Estou com a palavra, senhor presidente. Eu só vou ler aqui o relatório preliminar, doutor João Fernando, e assim depois passarei a palavra a Vossa Excelência. Os itens 38 e 39 versam sobre recursos ordinários interpostos por João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito do município de Santos, em face de sentença que julgou ilegais 219 contratações por tempo determinado de diversos servidores, realizadas pela referida administração no exercício 2012, e aplicou multa de 400 UFESPs ao prefeito municipal à época, responsável pelas admissões, agora recorrente. O juízo de irregularidade deu-se em razão de não ter sido configurada a necessidade temporária excepcional de interesse público, do elevado número de contratações temporárias realizadas no período e de se tratar de procedimento rotineiro, descaracterizando a excepcionalidade e a urgência que devem nortear as admissões previstas no artigo 37, 9º da Constituição Federal. Essa é a síntese do relatório. Passo a palavra ao ilustre defensor. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara, senhores conselheiros, digna representante do Ministério Público de Contas, senhores funcionários, senhoras e senhores, tratamos aqui, senhor presidente, de atos de admissão de pessoal praticados no último ano de gestão do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, à frente do Executivo Municipal de Santos. Sua Excelência esteve à frente do Executivo Municipal desde o ano de 2005 até o ano de 2012. Quando ingressou na chefia do Executivo, Sua Excelência defrontou-se com um quadro real de excesso de contratação temporária realizada naquele município. Isso não por iniciativa sua, mas por iniciativa de gestões passadas que fizeram dessa prática um uso talvez excessivamente comum, excessivamente disseminado na estrutura do município de Santos. No entanto, o prefeito João Paulo Tavares Papa denotou-se por emprestar à sua atuação um rigoroso sentido de legalidade, sentido de regularidade em todos os seus atos. Na sua gestão, combateu arduamente esta prática que estava há alguns anos enraizada no município. E como o fez? O fez principalmente com a adoção, com a implementação de concursos públicos para o provimento definitivo, com estabilidade, dos cargos públicos. Em 8 anos de gestão, foram realizados 11 concursos públicos no município de Santos. Não é pouco. Não é simples fazer um concurso público com as regras necessárias à regularidade do certame e, mais ainda, com atenção à assunção de novas despesas correntes incorporadas ao Executivo Municipal. Em 11 certames de concurso público de provimento de cargos, de 2005 até 2012, foram inscritos mais de 215 mil candidatos, com nomeação de 10.802 candidatos, sendo empossados 7.111 novos servidores públicos municipais. São números expressivos, números de quem efetivamente combateu esta prática que estava enraizada na administração municipal. Esses números foram trazidos aqui, como foram trazidos, senhor presidente, é importante considerar isto,
em outros julgamentos proferidos por esta Corte de Contas em relação também à apreciação de atos de contratação temporária de servidores no município. E em tais expedientes, esta Corte invariavelmente determinou o afastamento de punição pessoal ao então prefeito João Paulo Tavares Papa, declarando, em alguns casos, a regularidade integral dos atos de admissão e, em outros casos, a regularidade parcial destes atos. Eu me refiro aqui, vou apenas mencionar, o TC 21.417.026.009, que foi relatado pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, que tratou das admissões do ano de 2008. O TC 20054.026.08, pertinente às admissões do exercício 2007, relatado pelo eminente conselheiro Robson Marinho, e o TC 6754.026.13, em que foi relator o nobre auditor Antônio Carlos dos Santos. Nestas oportunidades, as admissões foram julgadas regulares ou parcialmente regulares, e em todas as oportunidades, em outros processos também desta Casa, foi excluída a responsabilização pessoal do ex-prefeito. E por quê? Além de determinar a realização destes concursos, no que tocou à realização, um tanto quanto incontornável em certas circunstâncias, de algumas contratações temporárias, o ex-prefeito de Santos determinou, invariavelmente, a obediência aos preceitos desta Casa de Contas. Determinou, em memorial que fez circular a todos os secretários municipais daquela prefeitura, a obediência ao regramento estabelecido por esta Casa de Contas no que diz respeito à necessidade de justificação das solicitações de contratação temporária por cada uma das secretarias solicitantes, a realização de processo seletivo que foi observado em todas as circunstâncias, com observância dos princípios de impessoalidade e moralidade, com a obediência aos limites de assunção de gastos pelo Executivo Municipal em relação a pessoal, enfim, com a observância de todas as regras aplicáveis a este tipo de situação nos contratos realizados no município de Santos. Houve contratações emergenciais? Houve. Houve situações imprevisíveis? Em certas circunstâncias houve. Dou-lhe aqui um exemplo, eminente presidente e relator, que diz respeito aos agentes de controle vetor. Este nome cabalístico, quase misterioso, enfim, diz respeito a quê? Diz respeito aos agentes que realizam o controle domiciliar e o combate às infestações dos mosquitos Aedes aegypti, controle de dengue. Evidentemente, é uma contratação que só pode ser temporária. A dengue é sazonal, né? É uma doença que aparece no verão e desaparece no inverno, normalmente. Mas no exercício de 2012, na cidade de Santos, há matérias jornalísticas que informam que houve um aumento da incidência de dengue no município de Santos, nos 7 primeiros meses de 2012, da ordem de 320%. Em 7 meses, um aumento em relação ao ano anterior de 320% dos casos de dengue. Era possível deixar de contratar agentes vetores nessa circunstância? Era possível deixar de implementar a continuidade do combate ao mosquito da dengue nessas circunstâncias? Os processos justificavam esta contratação, dizendo da necessidade do cumprimento de convênios com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde. E, mais do que isso, a situação alarmante que se disseminava na cidade. Senhor presidente, além disso, e já ao encerramento aqui do meu pronunciamento, havemos de considerar ainda que tratamos aqui do ano de 2012, um ano de final de mandato e de realização de eleições. Ainda além de todas as circunstâncias
que já habitualmente restringem a realização de novos concursos públicos, havia, pelo final de mandato e pela realização de eleições, mais a imposição dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicáveis à assunção de gastos de pessoal e ainda os limites da lei eleitoral para a contratação de novos servidores a partir dos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral. Tudo isso restringe ainda mais a adoção de concursos públicos para o provimento de cargos. Por outro lado, preocupando-se com a boa ordem do serviço público, ainda neste ano de 2012, ordenando o serviço da Administração Pública Municipal de Santos, o senhor prefeito fez promulgar 3 leis complementares instituindo plano de carreira, que até então não existia, no município de Santos, para o magistério, para os servidores públicos em geral e para os procuradores municipais. 3 leis complementares. Além disso, extinguiu mais de 600, se não me engano, 643 cargos, que se notaram desnecessários na estrutura municipal, também no ano de 2012, abrindo novos cargos também onde havia necessidade, mas foram extintos 643. Portanto, a atuação do prefeito municipal de Santos, desde o início de sua gestão até o final, foi pautada pela obediência às regras legais incidentes sobre a administração pública. Por tais razões, senhor presidente, é que se requer a atenção desta Corte, como costumeiramente se dá, não apenas a regularidade das contratações, que se defende pelas circunstâncias que já narrei, mas também a lisura pessoal, individual, da atuação do senhor prefeito municipal. Atuou nos processos administrativos que tiveram um encadeamento correto desde o seu início, partindo de requisição justificada dos setores das secretarias que tinham as demandas, passando pelo controle financeiro na Secretaria de Finanças do município, passando pela avaliação jurídica na Procuradoria do município. O senhor prefeito atuou na esteira deste encadeamento dos processos em todos os processos que vieram à sua mão. Atuou, portanto, com responsabilidade, com correção, com lisura, e não está a merecer, senhor presidente, a reprimenda por parte desta Corte com a imposição de multa pessoal. Pugna-se, então, pela regularidade dos contratos e, mais ainda, pelo afastamento, ainda que se considere, eventualmente, e aqui pelo amor ao argumento, ainda que se considere irregular alguma contratação, que se afaste definitivamente a imposição pessoal ao senhor prefeito, ao senhor ex-prefeito municipal, de multa, como se fez na decisão recorrida. É o que se requer, senhor presidente. Agradeço e cumprimento o doutor João Fernando, sempre muito preciso aí nos seus argumentos. E, para melhor analisar aqui as alegações trazidas, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Agradeço mais uma vez, doutor João Fernando. Vamos, então, ao item, retornando à pauta, ao item 21, que versa sobre representação, e-mail eletrônico, internada pela empresa Evandro de Carvalho Câmara Neto, ME, como sobre possíveis irregularidades de processo de contratação da Prefeitura Municipal de Garça, referente ao convite 09/2013, objetivando a prestação de serviço de locação com manutenção de máquina reprográfica para o Centro de Referência em Educação. Em síntese, alegou desrespeito à súmula 248 do TCU e aos parágrafos 6º e 7º do inciso 3º do artigo 22 da Lei de Licitações, pois apenas 2 das 3 empresas convidadas apresentaram propostas, ocasionando vício insanável no certame e na busca pelo negócio mais vantajoso à administração. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado, acompanhando a unanimidade da instrução
e a jurisprudência dessa Corte, dado que o convite foi efetivamente recebido por 3 empresas, não havendo registro de outras irregularidades, a falha pode ser relevada, sem prejuízo da advertência à Prefeitura, para que se amplie o rol de empresas convidadas a fim de evitar que um número reduzido de participantes diminua a possibilidade da obtenção de proposta mais vantajosa pela administração. Assim, eu voto pela improcedência da representação, sem prejuízo da advertência anotada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 22 a 24. O item 22 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de Americana e a empresa Forte Construções e Engenharia Limitada, objetivando o fornecimento de caminhão para serviços de coleta, transporte, resíduos domiciliares e conservação de ruas e avenidas do município. 23 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a empresa EICOM, Controles Inteligentes de Negócios Limitada, objetivando a prestação de serviços destinados à inteligência fiscal, compreendendo assessoria e consultoria na modernização administrativa, tributária, econômica, fiscal do município. Em exame também, 3 termos aditivos ao referido contrato. O item 24 refere-se a 3 termos de aditamento do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sertãozinho e a empresa JZ Engenharia e Comércio Limitada, objetivando a construção do Parque Ecológico Municipal. Relatórios e votos previamente disponibilizados, as justificativas produzidas nos autos dos processos correspondentes aos mencionados itens não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Voto assim pela irregularidade das matérias em exame e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, além da aplicação do item 22 de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs, conforme detalhado no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação. Aprovados. Item 25 refere-se a termos aditivos e termos de apostilamento a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis e a empresa Trivale Administração Limitada, objetivando a administração, o gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação, cartões eletrônicos, magnéticos e outros, com recarga mensal de créditos para a aquisição de gêneros alimentícios e estabelecimentos comerciais pelos servidores da Prefeitura. Relatório e voto previamente disponibilizados. A falta de pesquisa de preço demonstrada para demonstrar a vantajosidade das sucessivas prorrogações de prazo, embora passivo de advertência, não impede a aprovação dos correspondentes aditivos, uma vez que se manteve a taxa zero de administração e inalterada a equação pactuada no ajuste original, considerado regular por esta Corte de Contas. Assim, acompanhando o posicionamento da fiscalização, voto pela regularidade dos termos aditivos em exame, bem como pelo conhecimento dos termos de apostilamento, sem prejuízo da advertência consignada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 26, constou na pauta da 6ª sessão da 2ª Câmara, realizada no último 15 de março, quando proferi voto no sentido da regularidade da matéria. Na oportunidade, pediu vista o nobre decano, eu, então, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 26. O item 27 trata de comprovação de aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2012, pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Geralda Ferraz de Campos e outras 182 entidades a título de auxílios e subvenções. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, na esteira do posicionamento dos órgãos de instrução que acompanham, a matéria está em condições de receber o beneplácito desta Corte de Contas, pois havia legislação municipal autorizando os repasses. Não foram registrados apontamentos quanto aos critérios de escolha das entidades
e foi atestada a vantagem econômica oferida. No caso, o único questionamento incidiu sobre repasses às APMs, por não terem como finalidade estatutária a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, nos termos do artigo 16 da Lei 4.320/64. Entretanto, não restou evidenciada a contratação de pessoal para o exercício de funções próprias de servidores concursados, desrespeitando a obrigatória admissão por meio de concurso público, mas sim o desempenho de atividades relacionadas em serviços educacionais em amplo sentido, em consonância com o artigo 16 da Lei Federal 4.320/64, como reconhecido nos autos 475.015/12, de que fui relator, além de diversos outros, a exemplo dos TCs 7553 e 1636. Pertinente ainda salientar, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que os montantes liberados às APMs são módicos, em sua grande maioria, tiveram legítima e integral aplicação, como atestado nos autos. Assim, acompanhando as manifestações da fiscalização e da TJ, voto pela regularidade das prestações de contas com a consequente quitação dos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, o item 28 a 30, que versam, respectivamente, sobre as contas das câmaras municipais de Caçapava e Itatinga, no exercício de 2013, e Espírito Santo do Pinhal, no exercício de 2014. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir eventual falhas ao campo das recomendações, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Voto, assim, pela regularidade das contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 31 e 33. Os referidos itens versam sobre contas das prefeituras de Ipeúna, Dracena e Dobrada, exercício 2014. Relatório e votos previamente disponibilizados. Conforme demonstrado nos respectivos autos, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. O resultado econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios, sendo que as falhas apontadas na instrução puderam ser relevadas, conduzidas ao campo das advertências ou serão apuradas em autos específicos, cuja formação de voto o voto determina. Observe que as alterações orçamentárias, embora realizada em patamares superiores aos recomendados pelo tribunal, não causaram desajuste fiscal. Neste contexto, acompanhando a instrução unânime, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 34 e 35, que tratam de recursos ordinários. O 34, interposto pela Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, a SAEV, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida autarquia, relativas ao exercício 2008, e aplicou multa de 150 UFESPs a cada um dos responsáveis. O item 35, interposto pelo município de Marília, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados no exercício 2008, por meio de subvenção à Liga de Futebol de Marília. Relatório e votos previamente disponibilizados.
Em preliminar, pressupostos em termos voto pelo conhecimento, conhecido. No mérito, entendo que, sem prejuízo das advertências que os votos consignaram, as razões recursais podem ser acolhidas. No item 34, porque as falhas apontadas não tinham suficiente gravidade para conduzir à reprovação de contas como reconhecido nesta sede pela Unidade de Economia e pela Unidade Jurídica e Chefia da TJ. No item 35, porque em casos precedentes, inclusive envolvendo as mesmas partes, esta Corte de Contas relevou idênticas falhas e aprovou, também em sede recursal, os repasses e as respectivas comprovações. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares as prestações de contas em exame, com a consequente quitação aos responsáveis, além do cancelamento das multas que lhe foram impostas sem prejuízo das advertências consignadas nos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Em conjunto, os itens 36 e 37, que tratam de recursos ordinários. 36, interposto pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas e recursos repassados no exercício 2011, a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Papa João Paulo II, condenando a entidade à devolução dos valores recebidos e proibindo de receber novos recursos, até a regularização das pendências. O item 37, interposto por Rosemary Maria Guiducci, Skol, ex-prefeita, em face de sentença que julgou parcialmente procedência e representação e irregulares a licitação e o contrato decorrente, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho e a empresa Sandro Salmazzi Comercial ME, que objetivou a prestação de serviço de dedetização e limpeza, e aplicando ainda a multa de 170 UFESPs à prefeita municipal à época. Hora recorrente. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos voto pelo conhecimento dos recursos. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostram suficientes para alterar por completo o juízo de irregularidade das matérias em exame. Todavia, considerando no item 36 que os recursos foram comprovadamente aplicados em favor da rede pública municipal de ensino, exceto pequena parcela cuja devolução deve ser mantida, e no item 37, o pequeno vulto de contratação, eu voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para, no item 36, reduzir para R$ 1.090 o valor a ser restituído ao erário municipal, e no item 37, para cancelar a multa aplicada. Em consequência, voto pela manutenção nos mais das decisões recorridas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 40 a 43 e 46. Os referidos itens tratam-se também de recursos ordinários. O item 40, interposto por Valdir Diana, ex-prefeito, em face de sentença que julgou ilegais a contratação por tempo determinado de 63 professores e agentes comunitários de saúde, realizados pelo Executivo de Itaí no exercício 2008. E o item 41, interposto por Jorge José da Costa, ex-prefeito, em face de sentença que julgou irregular repasse de recurso no exercício 2012 da Prefeitura de Itapecerica da Serra, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Arthur Risse Camargo, condenando a entidade a não receber novos repasses. O item 42, interposto por Hamilton Bernardes Júnior, ex-prefeito, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato, celebrado entre o município de Pedreira e a empresa GCL Consultoria SS Limitada, para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria, assessoria e treinamento na área tributária, e aplicando multa de 200 UFESPs à autoridade responsável, hora recorrente. O
O item 43, interposto pela Fundação Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, FUMUSA, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida entidade relativas ao exercício 2014. O item 46, interposto pelo município de Palmeira do Oeste, em face de sentença que julgou ilegais contratações por tempo determinado realizadas pelo Executivo de Palmeira do Oeste, no exercício 2013, com exceções das admissões de 6 agentes comunitários de saúde, às quais foram negados os correspondentes registros em razão da inobservância da regra contida no artigo 16 da Lei Federal número 11.350/2006. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar o juízo da irregularidade das matérias em exame. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 44, retiro de pauta com inclusão automática. E o item 45, também retiro de pauta com retorno ao gabinete. Tem a palavra o conselheiro Josué Romero para relatar os itens a seu encargo, 47 a 58. Senhor presidente, item 47, tratam os autos de ajuste celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente e Digital Technology Limitada, objetivando a execução de serviços de engenharia junto à Secretaria de Segurança Pública do município. O ajuste foi precedido de pregão presencial. A fiscalização apontou as seguintes ocorrências: a ausência de publicação de homologação e adjudicação do certame, não apresentação de orçamento básico, nem de planilhas com a composição de todos os custos unitários, e o não envio da documentação contratual no prazo estabelecido nas instruções da Corte. Ainda no curso da instrução, outras irregularidades foram constatadas, como a ausência de parecer técnico-jurídico, a inadequação da modalidade do pregão ao objeto do certame e a exigência de certidões tributárias sem relação com o referido objeto. A origem não logrou afastar os apontamentos. Assim, acompanho o posicionamento dos órgãos técnicos instrutivos e voto pela irregularidade da licitação, do contrato e dos aditamentos. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, item 48, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Retirada de pauta o item 48, com retorno ao gabinete. Item 49, tratam os autos do exame de pregão presencial e decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Porto Ferreira e RC Nucre Alimentação, para prestação de serviços de preparo, nutrição, armazenamento e distribuição de alimentos nos locais de consumo. Eu acompanho as manifestações unânimes da assessoria técnica, pois os argumentos apresentados pela origem não lograram afastar as questões apontadas na instrução processual, especialmente a relativa à ausência de demonstração de reserva orçamentária, exigida no artigo 7º da Lei de Licitações. Saliento que outras irregularidades reforçam o juízo desfavorável dos atos praticados, dentre as quais destaco o encaminhamento fora do prazo estabelecido nas instruções e a ausência de justificativas para a abertura do certame. Assim, voto pela irregularidade da licitação e do contrato dela decorrente. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 50, trata-se de convênio celebrado entre a Prefeitura de Registro e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância daquele município. Os apontamentos da fiscalização foram justificados e afastados pela origem no decorrer da instrução processual. Assim, na Companhia de Chefia de ATJ, julgo regular o convênio e os termos aditivos,
com as recomendações consignadas na íntegra do voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 51. Em exame e prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Pindamonhangaba para a Santa Casa do município, decorrentes de convênio firmado para execução de serviços médico-hospitalares e atendimento a urgências. Tendo em vista que não foram constatadas ocorrências para a matéria em exame, estando o processo em boa ordem e os recursos aplicados no fim a que se destinavam, acompanho a manifestação do órgão instrutivo e voto pela regularidade da presente prestação de contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 52. Em exame as contas da Câmara Municipal de Marília, relativas ao exercício de 2012. As contas apresentam falhas que não foram elididas pela defesa e que maculam os atos praticados, especialmente quanto ao subsídio dos agentes políticos, pois foram realizados pagamentos a maior, fixados com violação ao princípio da anterioridade após o pleito eleitoral, contrariando o disposto no artigo 29, inciso 6 da Constituição. Pagamentos irregulares de diárias aos senhores vereadores. Pagamento de gratificação de dedicação exclusiva, o qual, no julgamento das contas anteriores, houve determinação deste tribunal para suspensão em virtude de declaração de inconstitucionalidade da legislação que a instituiu. Os cargos em comissão são em quantidade maior que os cargos efetivos, cujas falhas são reincidentes. Nestes termos, julgo irregulares as contas em exame, sem prejuízo das recomendações que constam da íntegra do voto. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 53. Em exame as contas da Câmara Municipal de Tirapina, relativas ao exercício de 2013. As contas encontram-se comprometidas pela infringência ao artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal, que veda a acumulação de cargos quando não houver compatibilidade de horários. No caso em exame, o chefe do Legislativo acumula o cargo efetivo de agente de segurança penitenciário, sem comprovar a compatibilidade de horários exigida pelo dispositivo constitucional. Assim, tendo em vista as manifestações dos órgãos da Casa e do Ministério Público de Contas, julgo irregulares as contas em exame. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, itens 54 e 55 em conjunto. É regimental. Trata-se do exame das contas anuais das câmaras municipais de Pindorama, exercício de 2013, e Capela do Alto, exercício de 2014. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, voto pela regularidade das contas anuais, com as ressalvas e recomendações que constam do corpo dos votos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Por fim, os itens 56 a 58, em conjunto. Então, é regimental. Trata-se de recursos ordinários, interpostos pelas prefeituras de Andradina e Campos Novos Paulista, e pelos ex-prefeitos dos municípios componentes do consórcio intermunicipal Serra da Mantiqueira, em face de sentenças proferidas por julgadores singulares da Corte. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais não lograram afastar os fundamentos das decisões recorridas. Assim, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo-se na íntegra o mérito das decisões atacadas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro Dr. Antônio Carlos dos Santos para relatar os itens 59 a 80 da pauta. Itens 59 a 61 em conjunto, senhor presidente. É regimental. Tratam de representação formulada pelo Observatório Social de Ilhabela, licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Ilhabela e TCL Tecnologia e Construções Limitada para a reurbanização da entrada da cidade. A TJ Engenharia pela regularidade. A TJ Jurídica impugnou a falha da ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação do Estado de São Paulo.
defesa apresentada mostrou-se suficiente a elidir os questionamentos aventados. Dessa forma, acompanho as manifestações favoráveis da TJ e voto pela regularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo, bem como pela improcedência da representação. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. O item 62, em exame, termos de aditamento, de apostilamento relativos a contrato celebrado pela Prefeitura de Guarulhos e Lança Engenharia, Comércio e Construções Limitada para a prestação de serviços de conservação, manutenção, montagem e instalação de abrigos em paradas de ônibus. A licitação e o contrato foram julgados regulares. A fiscalização apontou que a soma dos acréscimos dos dois aditivos representa acréscimo total de 25,82%. Os reajustes contratuais foram aplicados com base no IPCA e IBGE e analisados pela fiscalização, que não apontou óbices. Tais acréscimos não extrapolaram o permissivo legal. Assim, encaminho o voto pela regularidade dos aditivos e pelo conhecimento dos termos de apostilamento. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 63 cuida de termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo relativos a contrato entre a Prefeitura de Barueri e a empresa ECG Engenharia Construções e Geotécnica Limitada, objetivando a construção de 8 edifícios residenciais. A fiscalização se manifestou pela irregularidade dos segundo, terceiro e quarto aditamentos, porque demonstraram a ausência de adequado planejamento e também deficiência no projeto básico. A assessoria técnica de engenharia e chefia opinaram pela irregularidade e devo também anotar que a licitação e contrato já foram julgados regulares por este tribunal. Conforme relatório previamente disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela regularidade do primeiro aditamento e pela irregularidade do segundo, terceiro e quarto aditamentos, e porque deles acessórios, o quinto, sexto, sétimo e oitavo aditamentos, e conheço dos termos de recebimento provisório e definitivo. E também a aplicação de multa de 300 UFESP ao ex-prefeito responsável. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. No item 64, em exame termos aditivos ao contrato celebrado pelo DAI SA Água e Esgoto Jundiaí, com a usina de asfalto e concreto São Pedro Limitada, objetivando o fornecimento de 14 mil toneladas de concreto betuminoso usinado. A licitação e o contrato inicial foram julgados regulares. Aceitável a prorrogação de vigência formalizada por meio do primeiro termo aditivo, já que se trata de contrato de fornecimento. Contudo, a origem não comprovou a necessidade do acréscimo sobre as quantidades iniciais. O fato da possibilidade de acréscimo estar legalmente previsto não autoriza a sua aplicação de forma imediata e sem justificativa técnica, e a origem nada apresentou nesse sentido. Também restou comprometido o realinhamento de preços, uma vez que incidiu sobre valores vigentes nos períodos das prorrogações. Diante disso, o meu voto é pela irregularidade dos termos aditivos e proponho multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 65 cuida de prestação de contas referente ao exercício de 2009, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, tendo por finalidade a execução do Programa Saúde de Família. O convênio foi julgado regular por essa Igreja Segunda Câmara em sessão de maio de 2014. As justificativas ofertadas pelos partícipes do convênio são suficientes para esclarecimento das questões abordadas na instrução inicial do feito. Dessa maneira, o voto é pela regularidade da prestação de contas. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado.
O item 66 cuida de prestação de contas decorrente de repasses efetuados em 2012 pela Prefeitura de Miguelópolis ao Centro Comunitário de Miguelópolis, tendo por objeto a execução do Programa de Saúde da Família. A fiscalização, apesar de apontar falhas de origem procedimental, constatou que os recursos foram aplicados. A propósito, a fiscalização considerou que, na análise amostral dos documentos apresentados e do parecer conclusivo, todo o valor foi aplicado. Pelo exposto, o voto é pela regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 67 cuida de prestação de contas referente ao exercício de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Ituverava e o Serviço de Obras Sociais, que tem por objeto a execução do Programa Saúde da Família, o Programa de Combate à Dengue e Vetores e Assistência Social na área de saúde. A fiscalização apontou ocorrências e destacou que a falta de um plano de trabalho com metas a serem alcançadas, bem como a falta de relatório governamental com análise comparativa entre as metas propostas e alcançadas, aliados a um relatório de atividades precário, prejudica sobremaneira os trabalhos da fiscalização, pois sem esses documentos não há parâmetros para balizar se os objetivos do convênio foram alcançados. A TJ, endossada por sua chefia, opinou pela irregularidade da prestação de contas. Muito embora o município tenha celebrado acordo judicial com o Ministério Público para a extinção gradual do convênio, tal fato não ilide as irregularidades constatadas durante a instrução processual, já que as defesas apresentadas deixaram de enfrentar pontualmente as questões suscitadas. A questão relacionada à contratação dos agentes comunitários de saúde já foi reprimida por esse tribunal por ocasião do julgamento do convênio. Ademais, a prestação de contas careceu de documentos essenciais, como apontados pela fiscalização, a saber, aqueles referentes às metas atingidas, às etapas, fases de execução, à previsão de início e fim de execução do objeto, aos contábeis, à regularidade com relação aos encargos trabalhistas, dentre outros que impactaram de modo geral na prestação de contas. Nessa senda, voto pela irregularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 68 trata das contas apresentadas pela mesa da Câmara de Cravinhos do exercício de 2012. Os pareceres da assessoria técnica, com endosso de sua chefia, convergem pela regularidade. Ministério Público de Contas, tendo em vista os achados da fiscalização a respeito do quadro de pessoal, conclui que estas comprometem as contas. Acolhendo a manifestação da assessoria técnica e chefia, considero que as contas em exame merecem aprovação. Nesse sentido, é decisivo o cumprimento dos limites de gastos existentes, bem como a situação econômica e financeira adequada. Quanto à questão de pessoal, a Câmara informa, por meio de memoriais, que a Lei Complementar número 255 de 2015 reformulou o quadro de pessoal, extinguindo os cargos providos em comissão e criando cargos efetivos, além de contratar empresa para a realização de concurso público. Assim, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara de Cravinhos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 69 trata das contas apresentadas pela mesa da Câmara de Biritiba Mirim, 2013. A instrução foi divergente. A assessoria técnica sob enfoque econômico financeiro opina pela regularidade. Sob aspecto jurídico, com aval de chefia, entende que as contas devem ser rejeitadas em virtude do quadro de pessoal. No mesmo caminho, trilha o Ministério Público de Contas. Não obstante as opiniões dos órgãos técnicos da Casa e do douto Ministério Público de Contas, as contas em análise merecem aprovação. Nesse sentido, é decisivo o cumprimento dos limites de gastos existentes, bem como a situação econômico-financeira adequada da edilidade, dentre outros aspectos. No caso do quadro de pessoal, observo que houve sensível redução em relação ao exercício anterior. Feitas essas considerações, voto pela regularidade das contas da Câmara de Biritiba Mirim de 2013. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 70 e 71 em conjunto. É regimental. Os itens 70 e 71 da pauta cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras municipais de Itaporanga e Vargem Grande do Sul, todas de 2014.
Órgãos técnicos manifestaram-se em convergência pela regularidade e o meu voto acompanha. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 72 trata das contas da Prefeitura de Murutinga do Sul de 2014. Assessorias técnicas e ATJ manifestaram-se pela emissão de parecer favorável, conclusão que foi endossada por sua chefia. Ministério Público de Contas, por seu turno, opina pela desaprovação das contas diante das críticas efetuadas pela fiscalização no setor educacional e também pelas alterações orçamentárias. Acompanho a conclusão favorável de ATJ, até porque a execução orçamentária deficitária de 2,33% se encontra dentro do patamar considerado tolerável por esta Corte, não impactando em demasia os orçamentos futuros, demonstrando que as alterações orçamentárias não causaram desajuste fiscal. As ocorrências apontadas no setor educacional, objeto de sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas em sessão passada, referentes à eficiência dos gastos e ao padrão de qualidade, devem ser alçadas ao campo das recomendações para que o município adote ações urgentes visando a obtenção de melhores resultados, inclusive quanto à avaliação dos alunos. No mais, o município cumpriu todos os índices legais e constitucionais. Assim, feitas essas considerações, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura de Murutinga do Sul. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 73 trata das contas da Prefeitura de Duartina, 2014. Assessorias técnicas de ATJ manifestaram-se pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas em exame, sem embargo de recomendações, conclusão que foi endossada pela chefia e pelo Ministério Público de Contas. Assim, atendido todos os dispositivos legais e constitucionais em relação ao ensino, saúde, gasto com pessoal, execução orçamentária e o resultado do balanço, todos podem ser consideráveis aceitáveis. Eu voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das presentes contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 74 trata das contas da Prefeitura de Monteiro Lobato de 2014. Sob o aspecto econômico e jurídico, as assessorias técnicas, acompanhadas pela chefia, entendem que a gestão se encontra em boa ordem. Por outro lado, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade em virtude de questões econômico-financeiras e também em relação ao quadro de pessoal. Foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais em relação ao ensino, saúde e gastos com pessoal. Execução orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é confortável, uma vez que o déficit orçamentário encontrava-se em patamar tolerável por este tribunal e estava amparado pelo superávit vindo do exercício anterior. A questão do quadro de pessoal foi objeto de recomendação somente quando do exame das contas pertinentes ao exercício anterior de 2013, cujo parecer só foi publicado em 7/11/2015, posterior, ao hora em análise. Por isso, o meu voto é pela emissão de parecer favorável à aprovação destas contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. No item 75, trata de recurso ordinário interposto pelo município de Guarulhos, em face da decisão que, embora tenha julgado regular a prestação de contas dos recursos repassados em 2011, ao Conselho Estadual da Escola de Primeiro Grau Gonzaguinha, multou em 500 UFESPs o senhor Sebastião Alves de Almeida, por descaso do município em apresentar o parecer conclusivo com atraso de quase 2 anos. Ministério Público de Contas opina pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de fato, a aplicação de multa seria bem recepcionada se o tribunal não tivesse apenado o recorrente em diversas oportunidades. Por essas razões, considera-se que a aplicação de nova penalidade para o mesmo fato, atraso na confecção dos pareceres conclusivos para o exercício de 2011, ultrapassaria o caráter pedagógico da sanção. Dessa maneira, o meu voto é pelo provimento do recurso ordinário interposto para o fim de cancelar a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 76
Trata de recurso ordinário interposto por Luiz Antônio Pascoal, ex-prefeito do município de Itaí, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas da Associação dos Estudantes do Ensino Superior, sem, no entanto, condená-la à devolução de valores, e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Segundo a decisão recorrida, não se justifica a concessão de recursos públicos para uma entidade que os usa meramente para contratar empresa de transporte de alunos, com burla ao necessário procedimento licitatório. Sobre os aspectos econômico-financeiros, a TJ opinou pelo provimento do apelo. No tocante aos aspectos jurídicos, a assessoria opinou pelo desprovimento, considerar que não restou afastada a questão relacionada à necessidade de licitação, sendo acompanhada pela chefia e também pelo Ministério Público de Contas. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não me aparenta ser obrigação do município de Itaí contratar, mediante procedimento licitatório, o transporte universitário para alunos que estudam no município de Avaré, sendo, no meu entendimento, uma discricionariedade do administrador público, que poderá repassar valores a associações sem finalidades lucrativas, dentro dos preceitos legais, sem prejuízo do cumprimento das instruções deste tribunal, ou contratar mediante procedimento licitatório. Por essas razões é que meu voto nega provimento ao recurso, mas afasta do fundamento da decisão a proibição de se repassar valores às entidades do terceiro setor para o transporte de alunos universitários, mantendo, no mais, os fundamentos da sentença combatida. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 77 e 78 em conjunto. É regimental. Tratam de recurso ordinário interposto por Rodrigo Maia Santos, ex-prefeito do município de Montemor, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação e irregulares a licitação, o contrato e o termo de aditamento firmado com a empresa Tropical Engenharia e Construções Limitada, e aplicou multa de 200 UFESPs à hora recorrente. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, o recorrente não trouxe prova de que a prévia pesquisa de preço por ele alegada tivesse sido efetivamente realizada. Manteve-se silente quanto à falta de projeto básico, tornando incontroversos os fundamentos da condenação ora contestada. Por outro lado, apesar do recorrente ter assinado o contrato e o termo de aditamento, os autos não demonstram que tivesse sido ele o responsável pelas irregularidades verificadas. Nessas condições, não há reparos a serem feitos aos fundamentos da sentença combatida, mas quanto à multa imposta, parece que deve ser suprimida. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para suprimir a multa. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 79 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Quatá e pela Bioma Vale, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas de 2008, com a condenação da entidade à devolução do importe de R$ 58.000 e suspendendo-a de novos recebimentos, e ainda aplicou multa de 200 UFESPs ao ex-prefeito. Em síntese, dentre as irregularidades apontadas, a decisão singular reprovou a utilização de recursos para o pagamento de taxa administrativa. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, em preliminar, rejeito a prescrição invocada pelo ex-prefeito, pois a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 5º, excepcionou da prescrição, como sabemos, os casos de ação de ressarcimento ao erário. No tocante do apelo e a sustentação oral, estas são suficientes apenas para afastar dos fundamentos da decisão a questão relacionada à ausência de concurso de projetos. Voto pelo não provimento dos recursos, contudo, afasto da fundamentação da decisão a irregularidade quanto à ausência de concurso de projetos. Para discutir, senhor conselheiro, tendo em vista um processo de 2009, eu ouvi aqui atentamente a manifestação na sustentação oral feita pelo próprio prefeito, que inclusive é advogado, e que, na época, não tinha ainda uma jurisprudência bastante
definida com relação à questão da taxa, e da taxa de administração, também não tinha sido apontada pela própria fiscalização à época. Eu reconheço que isso, o não apontamento, não invalida. Eu concordo, acho que temos que votar pela devolução do valor que representa a taxa de administração, mas eu queria ponderar a Vossa Excelência se não seria o caso da retirada de multa, levando em conta o ambiente em que em que foram tomadas as decisões lá em 2009, né, da jurisprudência da Casa. Eu proponho a Vossa Excelência, se concorda, a retirada da multa, retirarmos a multa, já que estamos condenando a devolução, né, do valor e a proibição de recebimento de novos recursos. Olha, senhor presidente, considerando que o assunto taxa de administração ele veio se cristalizar muito após, eu acolho a proposição de Vossa Excelência. Então, eu encampo no meu voto o provimento parcial. Eu, então, afasto do fundamento a irregularidade relativa à ausência de concurso de projetos e também o afastamento da multa imposta. Continua em discussão. Em votação. Aprovado. O item 80 trata de recurso ordinário interposto por Evilásio Cavalcante de Farias, ex-prefeito de Taboão da Serra, em face da decisão que julgou irregulares o repasse à organização não governamental PH 4 Elementos e a prestação de contas do exercício de 2011, e que condenou o responsável, Arnaldo de Souza Léo, presidente da entidade, a pena de devolução do valor recebido e, por consequência, proibiu a entidade de novos recebimentos até o recolhimento da importância. Assessoria técnica e sua chefia opinaram pelo desprovimento do recurso, eis que os aspectos que motivaram a irregularidade da prestação de contas não foram afastados. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não há razões para a reforma da decisão, quando o próprio município instaurou sindicância para a apuração de irregularidades ocorridas durante a vigência do convênio firmado com a respectiva entidade. Ademais, foram concedidas oportunidades para a entidade que apresentasse justificativas, no entanto, esta manteve-se silente. Dessa forma, em resumo, o voto é pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta à doutora Renata Sestari sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Excelência, o MPC tem interesse no item 27. Item 27. Solicitado vista ao Ministério Público, doutora Renata. Não havendo mais assunto na nossa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.